Eu estou só falando de pessoas que tinham feito esses pactos, né? E aí, essas pessoas que fazem esses pactos, ela não consegue olhar para o Cristo, entende? E aí, dentro dela se manifestava um negócio, a mulher ficava toda torta, ficava não sei o quê. E aí acontece. E aí eu tive grande dificuldade, né? Não tinha vídeo de oração direito, tudo, estava naquela missão. E aí eu lembro que à noite, quando eu fui dormir, eu tive grandes pesadelos. E eu, meu Deus, que loucura é essa? Eu era o único homem que estava na missão, né? Era eu mais 6 mulheres, eu acho. E aí eu peguei, bati no quadro das meninas e fiz, gente, eu não estou conseguindo dormir não. Aí as meninas vieram, se trocaram tudo, fiz, sério, não dormi não. Aí eu fiz, olha, o bendito eu fiz. Eu fiz, gente, a minha mãe me dizia quando eu era criança que o ofício é para libertação e para batalhas espirituais. Vamos rezar o ofício? As meninas vamos. Aí nós rezamos, sede em meu favor, o Senhor rezar o ofício. Aí eu comecei a sentir o cheiro de rosas no quarto. Eu fiz, gente, vocês passaram perfume para dormir, foi? A minha não, ninguém passa perfume aqui não. E um cheiro forte de rosa dentro do quarto. Aí a minha fez, Sérgio, isso aqui é a presença da Virgem Maria, porque ninguém passa perfume não. Eu só sei que ali começou dentro de nós um louvor, uma oração forte, uma oração de libertação. Gente, a gente acordou no outro dia disposto a abater um bom combate. Quem fosse o inimigo, a gente estava disposto a atropelar, entendeu? Porque a gente queria levar Cristo para aquele povo, sabe? Ou seja, gente, a Virgem Maria, ela é a mãe. A Virgem Maria é concebida sem pecado. O inimigo fica indignado, porque de todas as formas ele tentou a mulher. De que maneira? José, quando soube que ela estava grávida, ele fez com que José se afastasse. Mas José voltou, porque Deus foi mais. Entende? De todas as formas ele tentou destruir a mulher. E no mundo de hoje, de todas as formas ele tenta destruir também a visão de Maria. Sim ou não? Sim. Nossos irmãos protestantes estão aí para dizer. A mulher que teve muitos filhos, tudo é fantástico, né? Jesus, os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus ainda estão vivos, viu? Sei como. Né? Jesus já morreu há quantos anos? Oi? 2.000 anos, sei, né? Há muitos anos. Mas ainda existem os irmãos de Jesus. É impressionante que nós vemos hoje. O mundo de hoje querendo quebrar a doutrina da igreja. Sabe, gente? Se você não tiver fé, se você não tiver radicalidade no mundo de hoje, gente, acordemos, porque senão morreremos. Sabe? Sabe por quê, gente? Pela radicalidade você vence o mundo. Sabe por quê? As pessoas dizem, Sérgio, o Shalom é muito radical, a igreja católica é muito radical, a vivência dos religiosos é muito radical. Sérgio, não precisa se clausurar. Sérgio, não precisa um padre ficar... Que loucura o padre não poder casar, Sérgio. Que loucura uma freira não poder casar. Isso é muito radical. Sérgio, eu sou a equilibrada. Eu sou equilibrado. Eu vivo ali na igreja de domingos, mas no outro dia eu vou ali para minhas farras. Isso é uma vida com Deus? O que é que fala o nosso mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Sobre todas as coisas. Vai nos dizer lá no Antigo Testamento. Amar a Deus de todas as coisas. De que forma? Amar a Deus com todos os nossos pensamentos, de todo o nosso coração. Isso, e etc e tal, vai dizer a palavra de Deus. Como é que eu quero ter uma vida com Deus e uma vida fora de Deus? Isso é vida? Isso é hipocrisia, isso não é vida. Isso é mediocridade, né? Isso não é
de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, ou você é de Deus, ou você não é. Sabe por quê? A palavra de Deus é forte. É sim, sim, não, não. A palavra de Deus é, ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, eu te vomito. Essa é a palavra de Deus. Se eu quero trilhar um caminho no grupo de oração com Deus, é sim, sim, não, não. É não para o pecado e sim para Deus. Porque se eu disser não para Deus e sim para o pecado, meu irmão, minha irmã, nós morreremos. Eu tive... quanto tempo que eu prego? 1 hora? Oi? Pode acabar. 5 minutinhos só falta. Falta 5 minutinhos? Sério. Então o que acontece? Isso mesmo, vocês vão me parando que eu deixar aqui, eu vou até umas 6 horas. Então, tá bom sim ou não? Entendeu? O que acontece? Eu tive síndrome do pânico em 2004. A síndrome do pânico, ela tirou de mim a felicidade, a alegria, tirou tudo que eu podia ter na vida. Minha juventude, a síndrome do pânico tirou. A síndrome do pânico, ela é o pontapé, a ponta do iceberg para a depressão. Pronto, eu caí nessa vida. Eu era muito jovem, como eu sou muito jovem. Eu tinha o quê? 16 anos, era 15 anos. E eu vi, e é isso, teve todos, com 9 anos de idade, minha mãe se separou do meu pai, a gente foi morar em Salvador, porque, só revisando o que eu falei no início, né? Então, eu sou baiano, mas eu nasci na cidade de Maragogipe, da Bahia, e com os 9 anos de idade, eu fui morar em Salvador. Então, eu me considero assim, solteropolitano, isso mesmo. Então, eu me considero de Salvador. Então, com 9 anos de idade, eu fui morar em Salvador, com meus tios, tudo e tal. Minha mãe teve que trabalhar, porque a juíza tinha dito que para ela ficar comigo, ela tinha que ter os 2 salários, tinha que ter casa, tinha que ter isso, para ficar comigo. Então minha mãe teve que trabalhar. Eu morei com quem? Com os meus tios, com as minhas tias, tive várias referências, vários ensinamentos. Meu tio dizia uma coisa, minha tia dizia outra, e eu ia crescendo. Pronto, a educação da minha mãe eu tive muito pouco. Então o que acontece? Então aí eu fui crescendo nessa vida, tendo várias referências, aquilo que ele dizia era aquilo e pronto. E aí eu fui viver no mundo. Todo um bom baiano sempre tem que curtir carnaval, né? Carnaval sempre tem que ser algo extraordinário das suas vidas. Pronto, fui pro carnaval, veio como é o carnaval. É bom, né? É maravilhoso, é legal. O pecado é como? É bom, é gostoso, é maravilhoso, é de bom aspecto, como vai dizer a palavra de Deus. Mas tem as suas consequências. Pois é, fui pro carnaval, minha mãe dizia não. Toda a vida que eu ia pro carnaval, minha mãe ia pro Renascer do Shalom, que era o que é de carnaval. Rezar por mim, graças a Deus, bendita na oração. E aí, meu último carnaval foi em 2004. Fui pro carnaval, tudo, voltei, tive uma gripe, que se chama virose. Peguei essa virose, peguei um desgaste físico, fiquei 1 mês em casa me recuperando. Depois desse 1 mês, acabou a minha vida. Porque com a minha fraqueza física, eu tinha medo de sair. Medo de ficar em pé nos lugares, medo de ver povão, medo de ver gente. Comecei a viver uma vida de pânico. Eu tive que sair da escola. Por quê? Porque eu não suportava ficar na escola. Você vê como é que a minha vida viveu. Trauma. Eu vivi 9 meses, 1 mês. Gente, quem tem depressão, quem tem a síndrome do pânico, ela pensa 24 horas em suicídio. Sabe por quê? Porque ela não quer mais viver. Para que viver? Para que viver? Se é para viver nessa angústia, nesse pânico, eu prefiro morrer. É isso que o depressivo e quem vive assim no pânico pensa. Para que viver? Foi isso que eu vivi. E minha mãe aí, muito religiosa, muito católica, uma mulher de fé, ela dizia, os meus filhos diziam, olha, eu acho que é melhor levar ele para o psiquiatra, psicólogo, porque isso é giro. Minha mãe dizia assim, olha, o psicólogo dele, o psiquiatra, vai ser a Eucaristia. Todo santo dia eu ia para a mesa da Eucaristia, às 19 horas era a missa lá na paróquia. Todo santo dia. O dia que eu não fosse, eu passava mal, porque na minha cabeça, meu psicológico já estava ali, ó, a Eucaristia.
às 19 horas. Era o meu remédio. Porque eu não tomava remédio, então era o meu remédio. O dia que eu não fosse, eu passava mal. Pronto, era a minha vida. A vida escrava que eu tinha. Aí eu ia, sustentado pela fé da minha mãe, porque fé eu não tinha. Fui indo, mas até isso Deus se utilizou. Que eu fosse. Mesmo sem entender nada, mesmo sem saber o que era a Eucaristia, mesmo sem saber qual era o poder de Deus através da Eucaristia, mesmo sem saber, eu ia. E Deus utilizou dessa minha inocência, desse meu desprazer, dessa minha indiferença. Deus se utilizou disso. Graças a Deus. É para nós percebermos quanto Deus nos ama e quanto Deus é amor. Eu fui para a Eucaristia, comungava, antes de dar bênção, caía fora. O padre teve um dia que fez, não, caralho, aquele jovem vem todo dia para a missa, comunga e vai embora, tem alguma coisa errada. O dia que eu fui comungar, ele fez, para, me espera. Aí eu comunguei, sentei. Quando acabou a missa, ele veio falar comigo, por que você na missa todo santo dia comunga e nunca fica para dar bênção? Eu fiz, padre, porque Jesus é meu remédio. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. E o padre começou a chorar. Eu fiz assim, como fé tem a sua mãe, viu? Renovou a minha vocação. Tá? O sentido, gente. O sentido da Eucaristia. Mas o que é que os nossos irmãos evangélicos falam? A Eucaristia é nada, é um pãozinho. Não é, é Cristo. É Cristo. A Eucaristia é Cristo. E digo para vocês, mais ainda, essa depressão, a síndrome do pânico na minha vida, gente, ela causou muitas consequências na minha vida. Eu fui curado, graças a Deus, da síndrome do pânico, mas a consequência ficou. Quais são essas consequências de hoje que eu tenho? Quais são as sequelas que eu tenho hoje? Por exemplo, eu tenho ansiedade, mais do que vocês, mais do que o normal. De vez em quando eu tenho que passar no psicólogo, de vez em quando, porque da minha ansiedade. Eu tenho gastrite, mas a minha gastrite é por conta da minha ansiedade. O médico já disse, o dia que a sua ansiedade for regulada, você será curado da gastrite. Bendita gastrite, né? E hoje, ceratocone. Bendito ceratocone. Sabe, gente? Ou seja, eu estou muito feliz diante de todas as enfermidades que eu tenho. Sabe, gente? Sabe por quê? Porque a minha felicidade é saber que eu estou caminhando com Cristo. Sabe? Se eu estivesse em casa, eu estaria como? Depressivo, síndrome do pânico, vivendo nos remédios, mergulhado nos remédios. E hoje não. Hoje eu enfrento a ansiedade, a gastrite, a ceratocone, qual for o tipo de doença, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Meus irmãos, será que nós acreditamos que Deus existe? Pergunte ao seu coração, Deus existe? Sabe? Porque se você ainda não tem fé que Deus existe, peça a Deus a fé que Ele existe. Sabe por quê, gente? Eu convivi com uma mulher que teve 4 vezes o câncer. É impressionante. Eu coloquei na minha agenda, antes de eu ser missionário, e eu ia todo sábado às 10 da manhã rezar com ela um texto. Deus colocou isso no meu coração, quando eu era vocacionado, quando eu era do grupo de oração. Deus colocou no meu coração para eu todo sábado rezar um texto na casa daquela mulher. Aquela mulher me converteu. Sabe por quê? Eu nunca cheguei lá e vi aquela mulher chorando, sofrendo. E olha que o câncer é difícil. Quando ela tomava aqueles remédios, então ela vinha destruída para casa. Eu nunca vou esquecer, um dia quando eu tinha chegado lá, ela tinha acabado de cair no chão, pela fraqueza do corpo. E as filhas querendo dar para ela um monte de remédio, ela fez, não, o melhor remédio é a oração. O Serginho já chegou, aí a menina fez, já chegou, mano. Pois peço que ele venha colocar a mão na minha cabeça e rezar, porque é a oração que vai me curar. Fé é isso. Eu fiz, mulher,
eu não tenho esse dom não, Sérgio. Basta colocar a mão na minha cabeça e ore na língua dos anjos. Basta isso. Não é você que vai fazer, Sérgio, é Deus. Uma mulher me disse isso. Para mim, isso foi uma conversão. Porque naquele momento eu achei que era eu que ia fazer. Mas não era eu que ia fazer. Era Deus que ia fazer. Entende? Então, gente, essa experiência com o amor de Deus que eu fui tendo, e eu posso dizer, Deus existe, Deus é verdadeiro, Deus ressuscitou, aleluia, e nós precisamos crer nessa novidade. Nós não podemos ser indiferentes a essa novidade. Nós precisamos acreditar nesse Deus que é a nossa felicidade. Sabe por quê, gente? Eu era infeliz e Deus me deu a felicidade. Hoje eu vou para acampamentos, dou testemunho, prego e etc e tal. Por quê? Porque Deus fez na minha vida. E eu disse para Deus, para encerrar essa partezinha do meu testemunho, eu estava no congresso de cura, lá em Salvador. E aí eu olhei para Jesus. E aí eu estava naquele auge da depressão, no auge da síndrome do pânico. Minha mãe tinha me levado para esse congresso com a esperança que Deus me curasse. E aí eu olhei para Jesus. E aí uma pessoa que estava coordenando a oração disse assim: você que nesse momento deseja uma cura, venha aqui aos pés de Cristo e peça. Gente, naquele momento ali eu disse: Jesus, eu não tenho mais a quem recorrer, Senhor. Se realmente Tu és o Cristo, cura-me. Fui para diante de Jesus, me ajoelhei e lembrei da palavra do leproso: Senhor, se queres, pode me curar. Certo? Cheguei ali, ó, de repente senti uma tontura, eu com medo de repousar, me joguei no chão, fiquei ali deitado aos pés de Jesus. Pronto. O que Deus fez na minha vida, ainda estou tocando os frutos hoje, mas eu não sei. A única coisa que eu sei é que quando eu saí daquela adoração, eu saí com um forte desejo de oração. Um forte desejo de Deus, de querer Deus, de querer a santidade, de querer Deus, 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 Deus. E por ter tanto Deus, eu disse: Senhor, se de fato Tu me curares, eu dou a minha vida para os jovens. Gente, faz 5 anos que eu estou fora de casa. 5 anos que eu vou somente visitar minha mãe, passo com ela 20 por 15 dias e volto para a minha missão. Gente, 20 anos, 5 anos que eu vou vendo a glória de Deus na minha família. Quando eu saí de casa para a missão, as pessoas disseram que era uma loucura. Você é louco, está perdendo a sua juventude. Não, eu estou ganhando a minha juventude. Eu estou recuperando o tempo que eu perdi, gente. O tempo que eu perdi. Como é bonito. Minha mãe me ligou em Natal, eu estava aqui em BH. Ela disse: Serginho, eu vou passar o Natal com seus tios. Gente, isso é lindo. A minha família fazia anos que não tinha unidade. E você vê a família junta no Natal. Gente, tudo isso eu vou vendo fruto da minha oferta de vida. Sabe, gente? Oferte a vida de vocês. Ah, Sérgio, mas eu já sou, estou em idade avançada e não tenho mais a tua juventude. Para, gente. Deus não veio para os jovens, simplesmente. Deus não veio para os coxos, os leprosos. Deus veio para você, para mim. Deus veio para todos nós. Você pode fazer a diferença. Na sua casa, nesta igreja, aonde você estiver. Você pode fazer a diferença. Basta você assumir Cristo na sua vida. Assumir com radicalidade e vitalidade. Porque, meu irmão e minha irmã, como eu já disse, se você não assumir Cristo com radicalidade e vitalidade, nós morreremos. Sabe por quê? Porque o mal é a morte. E a morte é quer nos engolir. Se você não tomar conta de você mesmo, e se você não perseverar na vida com Deus, o mal toma conta de nós e nós morreremos. Eu acredito que todos querem a felicidade. Sim ou não? Sim. Pois a felicidade, eu já digo, é Cristo. Não há outra felicidade. E para podermos encerrar mesmo, vamos ficar de pé nesse momento. Vamos cantar uma música.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero convidar as pessoas que estão aí atrás a se aproximar um pouco da frente, para juntos podermos ficar mais próximos, juntos podermos rezar melhor. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Sérgio de Andrade Dias, nascido na Bahia, em Salvador, e estou em missão como comunidade Shalom, né? Sou missionário da comunidade Shalom. Vai fazer 5 anos que eu dei a minha vida para Deus, tudo devido a uma experiência que eu tive com o amor de Deus, né? Então, quando eu dei a minha vida a Deus, eu não fui em fuga de nada, né? Eu deixei tudo, mas tudo porque eu tive uma experiência com o amor de Deus. Então, o que acontece? Aí me foi pedido para hoje dar uma palavra para vocês, falar um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus quer para nossas vidas e aquilo que Deus pode agir nas nossas vidas. Basta nós abrirmos os nossos corações. Sim ou não? Sim. Então, o que acontece? A palavra de Deus hoje, né, a liturgia diária, ela vai nos conduzir hoje por meio de uma leitura muito boa e por meio do Evangelho, que é melhor ainda, né? As duas combinam na forma como Deus age, né? Na forma como Deus também nos salva e nos resgata. O que acontece? A primeira leitura hoje vai falar sobre o pecado, né? Pecado entre Adão e Eva, né? A serpente, a tentação, que nós vamos ver também aqui quando eu for ler no momento da palavra, né? E a palavra também fala do Evangelho hoje, né? Do homem que não tinha dificuldade de falar, de escutar, né? E que Deus aí cura, né? Então você vai vendo como é que Deus, Ele deseja de todas as formas salvar o homem. E aí eu vou entrar agora, vou iniciar aonde eu quero chegar, aquilo que eu quero transmitir para vocês hoje, né? Como tema dessa tarde para nós, né? Eu estava ali rezando, pedindo, Senhor, qual é o tema, né? Para nós iniciarmos, né? Então o tema é Deus é amor, tá? Deus é amor. Por que Deus é amor, né? Uma vez eu conversando, fui aqui mesmo em BH, né? Só falando um pouco antes, me apresentei, né? Então eu sou missionário e eu estou aqui em BH passando o tempo, né? Que esse tempo já está para acabar, né? Porque eu sou da missão de Palmas, Tocantins, né? Atualmente eu moro em Palmas, lá que é meu campo de missão, mas como todo bom missionário, em todo lugar onde Deus nos envia, nós estamos em missão, né? Então, eu estou aqui em BH, cheguei aqui em novembro de 2010 e vim fazer um tratamento nos olhos. Fui descobrir uma doença nos olhos que se chama ceratocone, que é uma doença muito delicada que com o passar do tempo a pessoa vai perdendo a visão. O que acontece? Aí pronto, o médico me liberou para eu voltar para a minha missão e eu acredito que no final de fevereiro, né, após, quando a lente estiver já pronta, eu devo estar voltando para Palmas, né? Porque o médico disse que ainda não é o momento de fazer nenhuma cirurgia. Graças a Deus, Deus ainda vai me curar disso. Então, o que acontece? Então aí, voltando ao nosso assunto, né? Deus é amor. Então aqui a gente foi fazer uma evangelização em uma das praças aqui de BH. E aí, eu acho que o nome da praça é Praça Savassi. Pronto, Savassi. Então, o que acontece? A gente foi fazer uma divulgação lá do nosso acampamento de jovens que nós fizemos recentemente, agora em janeiro, né? Então, o que acontece? Aí tinha um jovem lá, revoltado com a vida, revoltado com Deus e tudo mais, né? E aí eu disse para ele que Deus é amor. Ele, mas que Deus é esse? Como é que Deus é amor? Se Deus é egoísta? Deus criou para ele, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Como é que Deus tem coragem de criar uma serpente para poder tentar o homem, sabendo que o homem é fraco? Como é que ele é amor? Como é que você tem o direito de me dizer que Deus é amor?
Aí eu fiz, meu filho, é o seguinte, vamos pegar a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus, ela é rica em tudo, né? O que a palavra de Deus nos diz? A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Então, para aquele que tem a palavra, então Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 8. Certo? Então, Gênesis capítulo 3. Vai dizer assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: Deus vos disse realmente, não comereis de todas as árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dela não comereis e não a tocareis, para não morreres. A serpente disse à mulher: não, vossa morte não está marcada. É que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, possuindo. A mulher viu que a árvore era boa de comer, sedutora de se olhar, preciosa para agir com clarividência